Divino Mestre Jesus, amigo e irmão incondicional, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo abençoado que temos de aqui estudarmos, trabalharmos na Tua seara bendita, que as Tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam, nos inspirem, nos amparem para a superação dos desafios, para a vivência dos princípios espíritas na sociedade, consequentemente do Teu Evangelho. Saibamos definir bem a nossa caminhada terrena, segundo os postulados que nós apregoamos. Pedimos um amparo para todos nós, para os espíritos aqui albergados nesta casa, em tratamento, em aprendizagem. Todos nós possamos, em conjunto, realizarmos o melhor a nosso alcance, no plano físico, no plano espiritual, que assim seja. Muito bem, então nós vamos dar sequência ao estudo do Apocalipse, capítulo 18. Terminando o capítulo 18, versículo 24, falta só um aspecto desse versículo para nós finalizarmos e avançarmos para o capítulo 19. Então vamos lá, capítulo 18, versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Senhor Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todos sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. O versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Já trabalhamos aí os primeiros aspectos. O sangue representando o que circula na nossa intimidade em termos de desejos, propostas que adotamos, pensamentos, ideologias que vão desaguar naturalmente no plano social. E é por isso que o contato social é um ponto importante da nossa atividade no mundo, porque o contato social é inevitável. Ele é inevitável e nós aqui estamos estudando o Espiritismo que é para qualificar o contato social, para que o contato social seja feito em bases virtuosas, em termos da compaixão, da piedade, da misericórdia, da fraternidade, principalmente nesses tempos tumultuados em que vivemos, da efervescência das paixões. Então, o sangue, nós estamos aqui buscando fazer uma transfusão de sangue. Nós já conhecemos o nosso sangue milenar, o sangue milenar aí que toca na Babilônia, que é o tema aqui do assunto, e buscando aí transubstanciar esse sangue segundo o padrão do sangue de Jesus, simbolicamente falando, que é o que ele fez, que ele vivenciou, o que ele sofreu na terra, deixando pegadas luminosas, exemplos a serem seguidos, não apenas por palavras,
e pensamentos, mas principalmente por atos, atitudes, ações, que é o sistema que vai criar uma nova rotina e que vai refundir o sangue que circula. Porque esse sistema das ações, das atitudes, vai naturalmente refundir sentimentos. E dos santos de todos os que foram mortos na terra, que é o ponto que nós vamos abordar hoje, a morte, essa morte aí que nós estamos trabalhando, logicamente, aqui o apóstolo, que é João, aborda o sangue, o sangue dos que foram mortos literalmente na Babilônia, que é o assunto aqui do capítulo 18, que trata da queda da Babilônia e as lamentações. Nós já estudamos. Então, vamos só recordar o evento histórico que todos nós aqui já temos conhecimento, que foi o cerco de 2 anos ordenado por Nabucodonosor a Jerusalém. 2 anos, e ao final de 2 anos, o capitão da guarda, o Nebuzaradã, sob ordem de Nabucodonosor, então promoveu a invasão. Invasão, consequentemente, a destruição do templo, libertação do profeta Jeremias, que havia sido aprisionado pelos falsos sacerdotes, falsos profetas, e ele foi liberado por Nabucodonosor, e os hebreus foram levados cativos pelos babilônicos, em 587 a.C. Entre os hebreus que foram levados estavam o profeta Daniel, estavam Ezequiel, os sábios e poderosos da Babilônia. Então, muitos foram mortos, evidentemente, literalmente falando, nesse processo. E, posteriormente, Daniel vai fazer uma profecia impressionante, que é da restauração do templo. Está no capítulo 8, em que Daniel tem uma visão de um homem sobre um rio que anuncia que o tempo seria restaurado, mas em tempos angustiosos. Então Daniel pergunta para o homem da visão quando se daria a restauração do templo. Então ele vai dizer assim: depois de 2.300 tardes e manhãs. Então, já contei para vocês aqui que eu comecei a fazer conta. Que 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, cada dia 1 ano, então 2.300 anos. Eu já contei isso aqui. Contei. Comecei a fazer as contas com as datas. Por exemplo, o templo de Jerusalém começou a ser reconstruído pelas muralhas em 445 a.C. 445 a.C. E as muralhas ficaram prontas em 443 a.C. 2 anos depois. Olha que interessante. O 2 simboliza a dualidade formadora da unidade divina no ser, que são as 2 asas da evolução, razão e sentimento. A muralha é o sistema de contenção, é a proteção. Muralha. A muralha mediu 2,5 quilômetros. 7. 2 e 5, 7. Tudo simbólico. Quando eu fiz a conta, 443 menos 2.300, eu já contei para vocês que vocês se lembram? Qual a data que isso que apareceu? 1857. Os tempos, quando se daria a restauração do templo, depois de 2.300 tardes
e manhãs. Então eu pergunto para vocês o seguinte: vocês acham que é coincidência? Estamos falando aqui de restauração do tempo físico ou restauração do significado profundo do tempo? Porque, por exemplo, o Espiritismo não é o Consolador prometido, anunciado por Jesus, para nos fazer lembrar de tudo quanto ele nos disser e restabelecer todas as coisas? Então, 1857. Então, aqui a profecia diz assim, ó, 8:13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Aqui está falando da retirada do contínuo sacrifício. Que o contínuo sacrifício seria retirado. E quando é que se deu isso? Emmanuel, vamos buscar Emmanuel, livro A Caminho da Luz. Foi no ano 610, com a criação do papado. A igreja estabeleceu, então, os rituais, as liturgias, retirando o contínuo sacrifício. Qual que era o contínuo sacrifício? Transformação moral. Domar as inclinações más. Porque os primeiros cristãos tinham essa visão do cristianismo, que era uma doutrina da renovação interior, da transformação moral. Então, a partir do momento em que o cristianismo foi adotado como religião oficial pelo Império Romano, em 313, com Constantino, então começou-se a estabelecer complicações na igreja. Em 610 foi criado o papado, pelo imperador Focas. Então, em 1870, o Papa foi declarado infalível. Então, 1260 anos. Já estudamos aqui, lembra-se? Então, nós estamos falando aqui, para que seja entregue o santuário, assim durará a visão, contida a transgressão. Então, nós estamos trabalhando aqui com a retirada dessa transgressão, que é a doutrina espírita que vem restabelecer todas as coisas. E continua Daniel, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, a doutrina espírita, Consolador prometido, vem restabelecer todas as coisas em termos filosóficos, com o auxílio da ciência, restabelecer o significado do templo. Porque o objetivo não é criar templos exteriores, o objetivo é instaurar o amor no coração, porque o templo, por excelência, é o coração, é do coração. Então, nós estamos trabalhando aqui com o doutrina espírita, ele não para criar mais uma religião. Você falou aí no ano de 310 foi o Constantino. 313. Edito de Milão, se não me engano. Foi nessa época que começou então os dogmas, será? A partir daí foi se institucionalizando. E culminou com a criação do papado em 610. E então, 1857 é a data em que o templo foi restaurado, no seu sentido profundo. Esse é o significado. E para isso, então houve essas mortes aí do ponto de vista exterior, segundo a história, mas nós estamos trabalhando aqui com a morte interior, morte do homem velho, dos sistemas que o homem velho traz na sua estrutura psíquica, pautadas ainda no egoísmo, e no egoísmo mais feroz, que é o que estamos buscando
estamos buscando aqui matar o homem velho. Trouxemos, inclusive, quando falamos nela não se achou o sangue, e nela se achou o sangue. Então, nós estamos trabalhando aqui com o seguinte conceito. Nós já identificamos o sangue dos santos e dos profetas, que são aqueles que deixaram pegadas luminosas, aqueles que nos legaram ensinamentos preciosos. Esse é o sangue. Nós já achamos. Agora, o sangue dos profetas, que entra simbolicamente entre nossas veias pelo estudo da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, vai nos fazer identificar o que precisa ser transformado, retificado, cujo ponto fundamental da complicação chama-se egoísmo. É a pedra fundamental da complicação. Então, isso tem implicações no campo social que levou Allan Kardec a nos convidar para buscarmos no seio da sociedade, no seu texto da questão, o comentário que ele faz à questão 917, eu vou ler aqui um pequeno trecho dela, já li aqui bastante, eu vou repetir, que trata da nossa identificação do egoísmo. Então aqui vai dizer assim, ó, louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, os bons sentimentos simbolizam o sangue dos santos e dos profetas. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo velho e roedor continua a ser a chaga social. É o mal real, que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social. Então, se nós aqui estamos trabalhando com o conceito, e nela se achou o sangue, dos santos e dos profetas, o sangue dos santos e dos profetas, na nossa intimidade, vai evidenciar o nosso sangue característico chamado egoísmo, que é o que precisamos combater. E, consequentemente, nós vamos identificar na sociedade a repercussão do nosso sangue individual na sociedade, nas suas construções, nas suas edificações, nas suas instituições, que é o segundo trabalho para o qual Kardec nos chama a atenção. Na 913, combater o egoísmo, na 914, reformar as instituições. Então, para reformar as instituições, amigos, eu preciso identificar o problema. Então, o problema aqui, ó. Procurem-se em todas as partes do organismo social. Estamos falando de quê? Agora estamos falando não do coração, estamos falando do conjunto da sociedade, que é o que alimenta os sentimentos. Se o egoísmo alimenta a sociedade, suas elaborações, as suas obras, essas obras retroalimentam o egoísmo. Criamos, então, um círculo vicioso. Duas setas, né? De lá para cá. Duas setas. Por isso que quebrar o egoísmo é difícil. Porque nós temos que quebrar o hábito que alimenta o egoísmo. O hábito é alimentado na sociedade. Aquilo que nós gostamos. Então, por isso é que precisa derramar o sangue, cortar
essas questões que nos levam a retroalimentar o egoísmo. Procure em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, destruí-las, serão totalmente de uma vez, ao menos parcialmente, e o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Então, nós estamos trabalhando aqui com esse conceito, achar o egoísmo onde? No nosso coração. Agora, achando no nosso coração, o efeito colateral é que ele será visto também no coração do próximo. Para que, pelo contato social, nós possamos oferecer recursos novos, como valores indutivos, pelo contato social, através do exemplo, que possam sensibilizar os corações que conosco convivem. Aí se aplica o que eu hoje postei no grupo para todos aí. A militância espírita cristã, no sentido de nós nos empenharmos na vivência prática para uma vivência do cristianismo, da mesma forma como nós nos empenhamos para, aí no campo social, para divulgar esse ou aquele candidato no território político. Se nós espíritas conseguíssemos pegar esse valor positivo do engajamento e aplicar à filosofia espírita, aí sim o espiritismo seria a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós é que vamos acionar o sistema. Mas, por enquanto, nós ainda estamos perdidos pelo egoísmo no mundo das causas e dos efeitos. E da ignorância também. Consequência do egoísmo. Então, tem sérias consequências desagradáveis. Nós estamos estudando. Até mesmo como se a gente estivesse na consequência do sistema, né? Esperando já. Porque o sistema foi elaborado por nós ao longo dos séculos. Exatamente. Aí você acomoda ali, né? O sistema vai girando. Porque o que hoje nós identificamos no organismo social como sendo o egoísmo causal das complicações era o que nós fazíamos em Roma. E gostávamos. E éramos aplaudidos, éramos incensados. Por isso. Então hoje nós somos chamados a observar isso na sociedade e nos causa um desagrado, que é natural que cause, porque Paulo de Tarso vai nos dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo. O mundo que já descobrimos no coração. Consequentemente, o que está aí fora. Então, nós estamos trabalhando aqui agora com a morte, a eliminação desse sangue, essa vida complexa. Vamos buscar em Mateus, no capítulo 10, versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E no versículo 34, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Aqui nós estamos trabalhando com a reencarnação. Com aqueles que nós, com os quais aí nos
estabelecendo desavenças ao longo do tempo, serão familiares para que o amor nasça, consanguineamente falando. Agora, o irmão entregará à morte o irmão. O senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, nos está entregando à morte, individualmente falando, cada um de nós, a morte do homem velho, a morte do egoísmo, a morte do orgulho, a morte da vaidade. Ele está entregando a morte. Certo? André Luiz nos entrega a morte. O irmão entregará a morte o irmão. Nesse trabalho do livro, por exemplo, para ficarmos só aqui no livro. E o pai e o filho. O pai é o que fecunda. O pai é o fecundador. O pai fecunda, a mãe gesta, não é isso? Então, o pai é a razão, que adota uma filosofia, uma ideologia, e vai, então, chamar a mãe, que é o sentimento. Então, o casal vai gerar o filho. Segundo aquela ideia. E o filho? A mãe é o amor presente, porque preciso ter. Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, qualquer ideia para ser adotada, eu preciso de contar com a nossa simpatia, com a nossa, o nosso bom gosto, com a sintonia, com a afinidade. Então, para você adotar uma ideia, você precisa gostar da ideia. Se você não gostar da ideia, você não vai adotar. Então, a ideia é o pai, simboliza o pai, e o gostar é a mãe. Certo? Então, se nós não amarmos Jesus, nós não vamos adotar seus ensinamentos. Nós vamos continuar dando vida na terra aos sentimentos daquele que gostamos, no campo da ideologia, no campo da filosofia. E é por isso que nós aqui, vindo aqui para a Casa Espírita, somos convidados a deixar ideologias humanas fora. Não nos interessa aqui dentro das ideologias humanas. Nós estamos aqui buscando fazer uma transfusão de sangue para que o personalismo, o egoísmo, a preferência individual continue gritando mais alto e nós possamos levar para o mundo aquilo do que o mundo tem carência, que é o espiritismo cristão. É o que o mundo tem carência. Nós aqui na segunda-feira dialogamos com irmãos desesperados, equilibrados, revoltados. Por quê? Porque eles na grande maioria, não tiveram a oportunidade de estudar a doutrina espírita. Outros tiveram e não souberam aproveitar. Então, o resultado natural é o pós-morte em desespero para aqueles que, pelo menos, não praticaram bem. Porque se aqueles que não adotaram, por exemplo, o Evangelho em espírito e verdade, ou a doutrina espírita como um roteiro, se tivessem praticado bem amado o próximo, estariam bem no mundo espiritual. Mas soma-se a isso que nós renegamos a filosofia espírita ou o Evangelho, porque não gostamos de Jesus. Eu não gosto desse Jesus aí, não, isso aí é... Porque nós gostamos mais dos outros filósofos que nos mantêm mais no conforto da vida material corriqueira. Geralmente o ateu gosta mais de um filósofo que Sim, de Jesus. Exatamente. Né? E nós vamos encontrar aí na gama dos filósofos, todos respeitar, mas tem muitos que cometeram suicídio. Então, se você fecha o circuito mental com um determinado filósofo, que chegou à conclusão que se matar era a melhor saída, você pode também chegar à mesma conclusão. Não, e é sinal que ele estava errado. Evidentemente, porque o suicida no mundo espiritual entra em uma situação
Muito difícil. Muito difícil. Então, nós estamos trabalhando aqui para que esse pai que nós herdamos de nós mesmos o campo da experiência humana de hoje. Herdamos de nós mesmos. Certo? E aqueles que são biologicamente nossos pais, nossas mães, são espíritos com os quais temos afinidade. Os inimigos do homem serão os seus familiares. Os inimigos do homem, meus amigos, não são somente aqueles desafetos com os quais nós duelamos no passado, ou cortamos pela espada, ou fomos cortados pela espada. Não. Os inimigos do homem são aqueles que nos induzem a determinados caminhos equivocados e nós seguimos. Os verdadeiros inimigos. É verdade. Então nós temos duas facetas de inimigos aí a trabalhar. O inimigo do nosso bem-estar, certo? O inimigo da felicidade, o inimigo da paz. Por isso os Espíritos apontam, amigos, Jesus como o tipo mais perfeito, o modelo e guia a ser seguido, para não ficarmos presos às causas e os efeitos. Onde é que nós encontramos isso? Por exemplo, aqui na linguagem de Emmanuel, capítulo 12 aqui, praticamente para a gente entender, Emmanuel vai dizer assim, a educação no lar. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Porque aqui eles estão trabalhando com a lei de afinidade. A lei de afinidade, de gostos e propósitos. Por que nós reencarnamos nessa ou naquela família? De duas umas, ou porque existe ali uma certa inimizade a ser refundida, ou porque existe uma afinidade de gostos e propósitos. E se nós ainda não avançamos suficientemente para conseguir quebrar essa cadeia impositiva, conforme a Emmanuel vai dizer aqui, que é uma lei, a imitação é uma lei a imitação. Se nós não conseguimos, temos um avanço suficiente para quebrar, a gente continua repetindo, pela afeição e pela afinidade com pais e mães. Então nós temos que quebrar no bom sentido da palavra, no nosso caso de espíritos, até para sinalizar coisas diferentes para esses que são nossos pais e mães. E esse caminho aí não é um caminho adequado. Certo? Júlio, isso tem uma profundidade, não tem? Porque Muita se for profundidade. pensar, um pai e uma mãe que a tendência, não estou falando que é regra, mas o filho seguir, né? Igual você falou uma vez que o filho imita o pai, né? Muitas vezes até. Imita, é uma lei, a imitação é uma lei. A imitação é como se a imitação fosse nós estamos falando de uma lei só, tá? Quando os espíritos aqui trabalham as 10 leis morais, é o entendimento didático para a gente entender o mecanismo, mas é uma coisa só. Tudo enfeixado no fluxo do pensamento, qualificado pelo sentimento. É a grande lei. Pensando, estamos exteriorizando um propósito. Ao trabalho é lei do trabalho. Estamos reproduzindo esse propósito, lei de reprodução. O nosso pensamento, naturalmente, vai se associar aos pensamentos que magneticamente se afinizam. Lei de associação ou de sociedade. Mantendo o propósito, trabalhando por ele, reproduzindo na sociedade, nós estamos conservando o propósito na intimidade, alimentando, conservando, nutrindo.
Consequentemente, eu destruo o outro propósito oposto. Naturalmente. Lei de destruição e conservação a partir do pensamento, amigos. Quando se fala em lei de justiça, amor e caridade, é o triângulo dinâmico da evolução pelo qual o espírito se movimenta e se engrandece no mundo. O que eu estou falando aqui? Os 3 aspectos do espiritismo: filosofia, ciência e religião. Justiça, amor e caridade. 3 aspectos. Que é aquele sistema da evolução: informação, formação, transformação. O sistema é neutro. O sistema, ele é adotado, amigos, por nós, naturalmente. Eu aceito uma informação com a qual eu tenho afinidade, gostei dela, eu vou passar a formá-la no campo interior pela razão e sentimento. Evidentemente que o efeito vai ser a manifestação na sociedade, que é a transformação. A conjugação, a adoção da informação, a conjugação da força criadora, razão e sentimento, para formar essa informação, vai realizar uma transformação natural no interior. Seja o engrandecimento do egoísmo ou das virtudes, conforme é a diretriz, porque o egoísmo é o pai do ódio, da iniquidade e dos castigos sem remissão. O egoísmo. A iniquidade é a injustiça. Então, quando falamos em justiça, amor e caridade, nós estamos falando de um conjunto de informações que nós vamos adotar que vai mudar o conceito de justiça. Porque a nossa justiça hoje, é fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a medida para nós que ainda somos humanos. Amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus acrescenta: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, se nós queremos transcender a medida da nossa humanidade, aí é amar como Jesus nos amou. Que é a transcendência. Então, temos que entender que isso é o movimento natural do nosso pensamento no mundo. Adoração. O que é a lei de adoração, amigos? É o amor que nós vamos naturalmente aplicar a uma determinada ideia, a um determinado pensador no mundo. É o amor. Já lemos aqui, já repetimos várias vezes aquela frase consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos corações estão repletos de amor que amam coisas, animais, objetos. Porque é uma tendência natural. A tendência natural do espírito é amar. Ama. É natural amar, amigos. Nós vamos amar aquilo que nos agrada, que é agradável. No começo do desenvolvimento da razão, nós vamos amar o que nos dá prazer. Todo mundo ama. Porque vamos amar o que nos dá prazer. O que nos dá prazer passa a ser o objeto da busca. Então nós passamos a adorar. Que é empregar. Nós estamos trabalhando aqui para quebrar esse sistema do amor automático, colocando Jesus como o modelo e guia, não Jesus ídolo, mas o corpo doutrinário que Jesus irradiou no mundo, que tem uma filosofia ali de vida, tem um propósito. Isso nós estamos trabalhando para identificar, vivenciar, que é o sangue do Cristo
Então, o pai entrega o filho à morte, não quer dizer, o pai, que é a razão, vai entregar o filho, que é o homem novo, o bebê, certo? A morte. Então, o pai, o eu do passado, fez vários cursos no mundo espiritual, reencarnou para entregar o filho, que sou eu, uma nova vida. Por isso que a evolução demora. Porque você tem que romper com você mesmo. Contrariar a si mesmo. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, renuncie a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Porque nós temos que contrariar nós mesmos, renunciar ao eu, ao qual eu ainda estou enamorado. Aquele eu que eu olho no espelho e ainda o amo. Eu me amo. Exatamente. Eu tenho que renunciar a esse eu, amigos. Ele é dificuldade. E a mãe? Eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, ficou claro o homem contra seu pai, certo? O Júlio César de hoje é o homem que pretensamente quer se renovar e vai se levantar contra o seu pai, que é o Velho. que pode estar bem representado o pai biológico, pelas ideias, certo? Do pai biológico. Vamos ter atenção. Porque eu contrariar o meu pai biológico, no bom sentido, significa que eu estou transmitindo para ele um bom exemplo. Um fator de indução, para ele mudar. Para ele mudar. Por isso que os filhos se levantarão contra seus pais. O Júlio César de hoje se levanta contra o Júlio César milenar de 2.600 anos aí. Sabe errado. Certo? O que você pensava? Não, que era mais tipo uma desobediência. Sabe? Não, você vai, Estava certo. você vai desobedecer, você tem que desobedecer a si mesmo. Só que é assim Ainda mesmo. leva naquele O pai mas... E desobedecer. Se o pai tiver certo e a Era falando do gente... pai da gente. Não, vai desobedecer também. Seu pai quer se o seu pai quer te passar um princípio equivocado, você tem que Você desobedecer. vai mostrar a ele que ele estava equivocado. Você tem que ter coragem de se levantar contra ele, porque você, nesse momento de se levantar contra ele, você está demonstrando que o ama porque você quer transferir para ele um exemplo de algo melhor. É. Muito bom. Ele está no equívoco. Esse é o significado. E a gente presta atenção mesmo na família da gente, né? Que não é, às vezes não é espírito. Quanta coisa equivocada, né? Sim. Nossa. E o nosso papel é fazer uma exemplificação diferente daquilo. Um pauta do que nós estamos estudando aqui. Minha mãe me perguntou, por que você mudou de religião? Eu falei, para entender melhor a vida. Meus pais também tinham, minha mãe também tinha. Não brigou, não, mas... Então, amigos, É só com a evolução mesmo, porque naquela época que desobedecer, se falasse uma palavra com o pai, Eu lembro que eu fui para a igreja, minha avó me levava para a igreja, eu fui pegar a hóstia, mas cheguei ela brigando que eu estava comendo o corpo de Cristo. Então, eu desde pequena já era rebelde, porque eu não queria ir, aí ia forçada. Então, é isso, Não, que que eu ia, bom. né? aí Jesus vai dizer assim, ó, na sequência, né? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. aí eu quero ver. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por mim, por amor de mim, achá-la-á. E agora? É agora. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Qual que é a primeira? Qual que é a vida que nós estamos aqui buscando achar? O egoísmo. Quem achar vai perdê-lo. É. Qual que é a primeira? Quem achar vai perder, já vou te falar. Quem achar vai perder porque o espírito é reconhecido
por domar suas inclinações más. Então, se você achar a inclinação má que você ama, você vai perder. Vai perder, graças a Deus. Senão você fica marcando passo. Encantador. Quem achar a sua vida, perder lá. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá. É o que nós estamos falando aqui. Eu tenho que me afeiçoar à filosofia de vida de Jesus. Eu tenho que me afeiçoar a Ele. Para que eu adote a ideia. Senão, naturalmente, eu vou me afeiçoar a outro, gente. Tem gente aí que o centro de adoração é o time de futebol. Então, a vida vira em torno do time de futebol. E é uma vida, uma encarnação inteira, né? Tem o templo do time de futebol, que é o estádio. É adoração. Quer dizer que é errado? Não. Mas tudo tem o seu limite. Então o amor está sempre presente. O amor está sempre presente. O amor é inerente, amigos. O amor é inerente. Os espíritos que estão nascendo do mal que não sabem, não perceberam que eles amam mais determinadas coisas do que outras. Mas o amor está ali presente. E esse Stefano, não sei quem você falou que uma vez você falou assim, fala que o ódio é o amor adoecido. É o Chico Xavier que disse isso. O ódio é o amor adoecido. Porque o contrário do amor não é ódio, é medo. E sempre no final Gente, eu dessa nunca- obsessão, o espírito Quem me encontra ensinou amor. isso? Sim, Acaba o ódio, né? sim. Todos os casos. Sim, mas aí ele precisa trabalhar isso na reencarnação. Aí que vem a complicação. Ali é só o Por causa do automatismo. O contrário do que é o medo? Do ódio ou O não? contrário do amor é o medo, porque você tem medo de agir. Ah, o que a pessoa vai dizer porque eu estou fazendo assim? Você ficou com medo das conveniências. Aqui. Ferias. Se Fala aí, tiver meu fora filho. do estudo, você corta. Corta. Uma pessoa que Eu vou segue pegar aqui a espada de cortar o... Você nem te Eu não pedi. Eu nem sei nem se é a palavra correta. Quem segue, quem é gnóstico ou agnóstico? Tem um Agnóstico é aquele que gnóstico e ele não acredita e não nega. É, Ele pois fica é, em cima do muro. águia que negativa. estuda mais o eu, uma coisa assim? Foi mais ou menos por aí. Não entendo muito bem Tem disso. os Não. dois, tem gnóstico e Não, pois é. agnóstico. Ela está falando do agnóstico. O agnóstico é É, aquele agnóstico. que não nega e não acredita em Deus. Ele fica ali em cima do muro. Eu acho que não estuda o evangelho. Ele não quer se comprometer. Porque uma pessoa... Como ele não acha isso. na natureza, na ciência, no Deus, então ele fica ali naquela. Eu estou perguntando, isso que é uma pessoa que dá casa, É o medo. por causa da pandemia, disse que ficou meio perdida e não voltava até a casa, e ela conheceu isso e gostou. Então você está falando esse negócio de gostar, né? A afeição. E foi e disse que está gostando muito. Você tem que Mas gostar é muito. outra- Você tem que gostar mais de vir. Você tem que gostar mais de vir para essa reunião para você romper com as amarras da parentela. Porque você mesmo inconscientemente cria estratégias para você não vir. Você se pega a estratégia para não vir. Certo? Nós estudamos aqui no livro de obsessão. Mas também é Eu interessante, não conhecia, porque quando a é. gente cria o hábito, né? Você mesmo já falou isso, quando você também cria o hábito, acabou. É o que Paulo define, prossigo para o alvo. Você criou o hábito? Sinto muito, eu vou embora. Aí você E ela me explicou mais ou menos, é isso mesmo que ele falou. Ficou muito cômodo estudar em casa, né? Ficou muito Foi meio cômodo. difícil voltar. Agora, Júlia, quando a pessoa ela compra a ideia, ela, no sentido mesmo de seguir a ideia Afeiçoar. afeiçoar, o maior erro está em quem está vendendo essa ideia ou quem está comprando a ideia? Ou O erro está em quem está comprando. Quem está vendendo, está vendendo o peixe que ele tem. Por exemplo, quem está vendendo a ideia, nós temos 3 categorias de espíritos reencarnados no homem. Aprendendo com Santo Agostinho. Selvagem, semi-selvagem e o mais adiantado. Quem são os mais adiantados? São esses, como quem você se referiu, que têm um grande conhecimento técnico-científico, mas são agnósticos, eles não querem se comprometer. São os mais adiantados. Então você tem 3 categorias. Você sabe qual que é o estado de evolução desse? Não sabe. É selvagem? Não é. Não sabe. É semi-civilizado? Não sabe. É adiantado? Aí você vai saber pela ideia Não. que você está
afeiçoando, né? Porque Você pode que ser- tem que saber, porque o grau de evolução dele interessa a ele. Se achou morada. Você não pode seguir. Em grau de responsabilidade. Por exemplo, será se ele é que um tem espírito gente- selvagem, está aprendendo, aquilo para ele é ouro. Está aprendendo. Certo? Mas É uma ouro. responsabilidade espiritual também. Não. Não. Responsabilidade depende do conhecimento que você tem. Tá certo. Como Emmanuel, já estudamos aqui pensamento de vida. Como é que Tudo Emmanuel, bem, maturidade, né? o selvagem, qual o grau de conhecimento que o selvagem tem? Nenhum. O semi-civilizado. Porque Deus olha a intenção, amigo. Por isso que a gente tem que ter muita calma na pauta das preferências políticas. Tem gente que entra em buraco aí nos duelos, querendo convencer a ferro e fogo, e esquece que nós temos aí 3 categorias de espíritos e cada um vai trabalhar segundo o seu grau de conhecimento adquirido e intenção. Então, Emmanuel, por exemplo, no livro Pensamento de Vida, define a mente como confinados em que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude, definimos a mente como sendo o grau de consciência, como sendo aquela faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, a nossa faixa de serviço aqui de espírita, segundo o grau de conhecimento que já adquirimos, a responsabilidade é muito grande. Nós aqui, amigos, nós estamos tendo aqui notícias do nosso passado. Eu repito aqui, vou dizer de novo. Com nome completo, endereço, CPF, o que andou fazendo, como fazia, Filiação. em mais de uma existência, se bom, até filiação, porque tem espírito que fala, foi minha mãe no passado, tudo isso. Então, nosso grau de responsabilidade é muito maior. Nós aqui já sabemos identificar na profecia o que significa o Espiritismo. O Espiritismo vem restaurar o templo, que os caldeus babilônicos destruíram em 587. Quem foi que destruiu o templo em 587? Ninguém precisa responder, não. Fica aí só para meditar. Então, quem foi tem responsabilidade hoje na restauração do templo, não tem? E vocês acham que a gente estuda Espiritismo aqui, Apocalipse, Babilônia, vocês acham que é por acaso? Assim, isso é por acaso? Não é por acaso, amigo. Nós espíritas somos os mais complicados. Complicação é grande. Complicação é grande. E nós estamos aí, falando coletivamente dos espíritas, continuamos alimentando a complicação na seara espírita, com as nossas preferências no campo da afeição. Estamos escandalizando os pequeninos. Não estamos? Lembra de Mateus 18? Mateus 18, versículo 1 em diante. Chamou o menino e pôs no meio deles, né? Menino é o símbolo do ignorante. Na sociedade simboliza os selvagens, os espíritos mais na infância ainda de muitas coisas, o sempre civilizado. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então nós que temos conhecimento que nós temos, vamos escandalizar os pequeninos, são aqueles que estão começando agora no estudo do Evangelho, no estudo no seio das igrejas. Se nós vamos escandalizados com o nosso posicionamento, querendo converter a ferro e fogo, cuidado. Nosso trabalho é no ombro a ombro do contato social pelo exemplo
E quando aquele coração der abertura, aí dialogar. Quando? Ele der abertura. Porque nós não podemos forçar uma porta que ainda não se abriu. Porque passamos a sermos responsáveis. Então, pendurar na moda de azenda, trabalhamos aqui, o moda de azenda, a moda, lembra-se? Anteriormente? Pedra. Que é aquela pedra que moía o grão, puxada pelo jumento. Olha que símbolo interessante. O animal, a base da evolução, o quadrúpede. Vai por aí. Então, é melhor pendurar a moda de azenha, submergir na profundeza do mar. O que é isso? Duas coisas. Sobrepeso da culpa, do remorso, do arrependimento. Aí tem que reencarnar para esquecer, que não dá conta. Ou uma reencarnação sumida lá no Papua Nova Guiné. O elemento aponta tanto na sociedade organizada que, esse aí precisa de reencarnar num lugar aí que ninguém acha ele. Os inimigos não vão achar, os desencarnados. Aí, lá na Nova Guiné, na Papua, tem uma tribo lá que vive lá isolada no meio das florestas. Não tem nem estrada para chegar lá, vamos colocar ele lá, que lá ele vai ficar esquecido, os inimigos vão reencarnando, e vão se transformando, melhorando. Agora, quando não existe isso mais no globo, quando o planeta vai se avançando e essas tribos deixam de existir, o espírito então é transmigrado. Mas para outro órgão. a sintonia é mental, Júlio, por que se estiver encarnado lá nas profundezas não vai encontrar? Você tem sintonia no campo do sentimento, dos instintos. Porque você pratica com o seu conhecimento os instintos ancestrais. Então lá na Papua Nova Guiné tem aquela tribo lá que precisa de receber um elemento que tem conhecimento. Sim, mais adiantado. Mas não quer praticar o amor. Está complicando na sociedade organizada. Então ele reencarna lá. Certo? Mas aqui. Com o tempo ele vai crescendo lá e vai irradiando naturalmente novos valores para aquele grupo. Novos sentimentos. Pelo contato social. Você falou que depois certo? ele é transmigrado? Se você complicou na sua vida. Complicou na sua vida. Tá? Causando confusão e desordem no Brasil. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, essa aqui não pode reencarnar mais aqui, tem que reencarnar no meio ainda selvagem. Lá na Papua tem uma tribo, coloca ela lá. Mas se não tiver mais isso no orbe, aí você tem que ir para outro lugar. Outro mundo. Aí não tem mais Papua. Não, mas eu estava entendendo de outra forma. E qual que é o elo de ligação? O instinto. O sentimento conspurcado. Eu entendi que a pessoa aqui na Terra, né, complicou. E para ficar longe das influências, né, dos inimigos, vai ser colocado no lugar ainda aqui na Terra, né? Um lugar bem afastado. Enquanto tiver. Isso. Enquanto tiver. Porque vai chegar um tempo na Terra que não vai ter tribo no meio da floresta lá perdido, desorientado. Pensei isso, não vai ter. Transmigrado não vai. Aí você vai ter que ir para um mundo primitivo. Se aqui tiver o que caber, fica aqui. Se tiver, lá não tem muito contato com a civilização, não tem como você sair dali para conspurcar, você vai ficar ali, quietinho ali. Ou então levar as ferradas lá dentro mesmo. Porque lá você vai tomar, Sendo sossegado. Ali é o embrutecido, lapidando o embrutecido natural, tá progredindo, vai crescendo, natural, com o que embrutecido por consciência própria, que é ser embrutecido. Mas ele também certo? com esquecimento. Aí casa um com o outro. Aí ele vai... Ó, esse aqui vai ser filho lá daquele... Vai nascer naquela tribo lá, daquele líder muito duro lá, porque é o natural dele, mas ele já tem aqui conhecimentos que ele vai, no contato social ali entre pai e filho, ele vai transmitir valores novos ali. Meio as pancadas que ele vai levar ali, ele vai transmitir alguma coisa nova. É que ele já tem conhecimento.
vai ser burilado assim, entendeu? Quem sabe ele consegue aproveitar e pode retornar para a civilização. É. Porque se não conseguir, amigos, aí... Se ele continuar sendo Transmigração. essa fera ferida, É. Então, deu uma ideia? se lasca. Deu uma ideia do sangue, do pai, da mãe. Deus. Então ninguém coloque, amigos, ninguém coloque culpa no pai e na mãe aí pelo que fez na vida não, tá? Lógico que não. O pai e a mãe Verdade. é aquele que tinha afinidade com aquelas ideias. Que ele, com cujas ele, e ele reencarnou ali para romper com aquelas ideias. Que ele ia receber a doutrina espírita para romper com aquelas ideias. Mas, porém, todavia, contudo, porque tem uma lei da imitação que ele não conseguiu superar, então o processo fica adiado mais um tiquinho. Livro André Luiz. Fica adiado mais um tiquinho. Fica para a próxima. Os mensageiros. E aí, Porque tem, meus amigos, nós temos pessoas aí que estão brigando, querendo injetar prática espírita em determinados corações familiares, que só daqui a 500 anos é que vão conseguir praticar. Vai estar lá sabe isso mesmo. querendo injetar agora a força. Injeta. Só daqui a 500 anos, 600 Não anos. se perde, né? Com exemplo, O que for falar, não se perde, mas... Então que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Amém.